a gente já inicia. Ah, você já botou para gravar aí, Vanessa? Tá bom. Sim. Ok. Bom, tá faltando um minuto, né? Mas eu acho que a gente não precisa ser tão rigoroso com o tempo, já que está todo mundo aqui, a gente já pode iniciar, tá? Então, a gente dá início formalmente, tá? A defesa de mestrado da nossa candidata Vanessa Teodoro Rezende, no programa de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ela vai defender a sua dissertação de mestrado intitulada O efeito cascata do nitrogênio na cadeia produtiva da soja brasileira destinada à alimentação animal na Europa. Eu, mais uma vez, dou bom dia a todas as pessoas que estão remotamente aqui conosco e agradeço desde já aos nossos colegas que vão compor a banca. Então, a banca de avaliação da Vanessa vai ser composta por mim, tá? O professor Augusto Raul Bergameiro, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, o professor Tiago Libório Romanelli, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também da Universidade de São Paulo, e da doutora Flávia Fernanda Simili, pesquisa do Instituto Zootecnia da APTA, a qual também nós agradecemos a presença de todos vocês, tá? E todos os demais colegas, vários outros professores, pesquisadores que estão conosco para prestigiar a defesa da Vanessa, tá? Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a Vanessa, para que ela faça a sua exposição, e, na sequência, a gente inicia a arguição. Ok, Vanessa? Com você, okay. Boa apresentação. Vou colocar a tela aqui para compartilhar. Na hora que vocês conseguirem visualizar, vocês me avisem, por favor. E a partir de agora eu estou com uma tela só no computador, então eu não consigo mais ver vocês, tá bom? Bom. Conseguem me ver? Sim, tá perfeito. Pode iniciar. Pode começar? Então, bom dia, muito obrigada a todos pela presença aqui na minha defesa de mestrado. Eu vou apresentar, então, a dissertação intitulada O efeito cascata do nitrogênio na cadeia produtiva da soja brasileira destinada à produção animal na Europa. Eu sou Vanessa Teodoro Rezende, fui orientada pelo professor Dr. Augusto Alber Gameiro e co-orientada pelo professor Dr. Thierry Bonaldo. Essa apresentação está dividida em 7 tópicos. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução ao tema, abordando aspectos importantes para entendimento da problemática dessa dissertação. Depois, vou apresentar os objetivos gerais dessa dissertação, seguido pelo primeiro artigo, que é intitulado O efeito cascata do nitrogênio na cadeia produtiva da soja brasileira. Depois disso, o segundo artigo dessa dissertação, A soja brasileira como alimento para animais na Europa, uma visão sobre os fluxos de nitrogênio na cadeia produtiva. As considerações finais e os agradecimentos. Então, o nitrogênio é um elemento importante para plantas e animais devido à sua importância para a manutenção da vida do animal, para a formação de proteínas, ácidos nucleicos e funcionamento dos metabolismos. Na atmosfera, ele é o gás mais abundante, na forma, então, de N2. Este nitrogênio da atmosfera, então, é fixado no solo por meio de transformações químicas e depois esse nitrogênio que é produzido volta de novo para a atmosfera na forma de desnitrificação. Isso é um ciclo normal do nitrogênio em ambientes, assim, perfeitos, digamos. Mas, então, por que o nitrogênio, um elemento tão essencial para a vida e tão abundante na atmosfera, se tornou um problema ambiental? Esse nitrogênio, na sua forma gasosa da atmosfera, em sua forma não reativa, ele sofre mudanças pelo uso de fertilizantes, combustíveis, fixação biológica de nitrogênio, raios, entre outros, e são transformados, então, em suas formas reativas, como, por exemplo, o nitrato, a amônia, o óxido nítrico, a ureia e óxido nitroso.
Esse nitrogênio reativo, ele consegue ser disponibilizado para plantas e animais. Mas o excesso da produção desse nitrogênio reativo tem sido um problema no ciclo do nitrogênio. Estudos mostram que 50% do total de fixação de nitrogênio reativo vem de fontes naturais, que são os oceanos, plantas leguminosas que não são cultivadas pelo homem, raios e vulcões. 12,5% do total de nitrogênio fixado vem de fontes induzidas pelo homem pela poluição. Então, é o uso de combustível fóssil e a queima de biomassa. E 37,5% desse nitrogênio vem, então, da agricultura e pecuária, pelo uso de fertilizantes nitrogenados e a fixação biológica de nitrogênio de plantas cultivadas pelo homem, como é o caso da soja. Com isso, esse excesso de nitrogênio reativo produzido fez com que o nitrogênio chegasse nas fronteiras planetárias em níveis de alto risco e em uma zona de incerteza, dentro dos ciclos biogeoquímicos. Esse avanço da fronteira planetária fez com que já aconteçam danos irreversíveis à atmosfera e aos ecossistemas, e entrando, então, numa zona de incerteza quanto à manutenção da vida no planeta. Com isso, para entender melhor como, então, esse nitrogênio se tornou um problema ambiental, é necessário entender, então, o efeito cascata do nitrogênio. Esse conceito foi proposto por Galloway e ele diz o seguinte, que um único átomo de nitrogênio reativo produzido, ele faz uma série de efeitos, ele se transforma, ele se acumula em diferentes compartimentos do ecossistema, sejam eles terrestres, da atmosfera ou ecossistemas aquáticos. E com isso, então, ele vai se acumulando e transformando até que ele seja desnitrificado de volta para nitrogênio não reativo ou ele se acumule em um reservatório de longo prazo. Com isso, esse aumento da produção, então, de nitrogênio reativo em escalas maiores do que a capacidade do ecossistema em convertê-lo de volta a nitrogênio não reativo, fez, então, com que esse nitrogênio ele se acumule de horas até séculos e em escalas locais até espaciais. E dentro desses efeitos do nitrogênio, desse excesso de nitrogênio, nós temos a diminuição da qualidade do ar, nós temos a deposição de nitrogênio reativo no solo, afetando, então, a biodiversidade desse solo, a mudança no padrão da vegetação, a mudança no tipo de solo, das florestas e a mudança nos ecossistemas. A eutrofização, então, afetando a vida marinha e a quantidade de água limpa disponível. E uma eutrofização já afetando a qualidade da água, de água profunda. E a depleção da camada de ozônio, mudança climática e o sequestro de carbono, já que o óxido nitroso é um gás de efeito estufa com um potencial de 298 vezes maior do que o dióxido de carbono. Com isso, a gente tem uma das consequências que já são visíveis desse excesso de nitrogênio no ambiente são as chamadas dead zones do planeta, ou zonas mortas. As causas ainda são indefinidas, mas muito se associa ao excesso de nitrogênio, excesso de fósforo e as mudanças climáticas. E essas zonas mortas do planeta, aqui em vermelho no mapa são as zonas que já estão mortas, em amarelo as zonas que estão com um risco elevado de se tornarem mortas, e em azul as zonas que estão em processo de recuperação. E o que são essas zonas? São áreas do oceano onde a quantidade de oxigênio disponível na água é muito baixa e inviabiliza a vida de qualquer ser aquático. E muda completamente o ecossistema marinho da região onde é afetado.
Então, por esse mapa, a gente pode ver que essas zonas mortas do planeta, elas são um problema global, já temos em todos os continentes do globo. Nesse contexto, então, como que se insere o Brasil e a soja brasileira, que é o objetivo desse estudo? O Brasil ele se insere sendo um grande produtor de soja, e como todos sabem, a soja é uma leguminosa que fixa nitrogênio através da fixação biológica. No Brasil, a gente pode ver por esse mapa que a distribuição da soja no país ela é praticamente em todo o território nacional, tirando a região do Pantanal e a região da Caatinga. E podemos também observar que os maiores hectares de soja estão no Cerrado, seguido então pelos biomas da Mata Atlântica e do Pampa. Esse avanço da soja no Brasil, ele proporcionou o Brasil se tornar o maior produtor de soja do mundo, sendo que a soja foi o produto mais exportado em 2019 pelo setor agropecuário e também o que trouxe maior retorno para a balança comercial brasileira. A evolução, então, esse avanço da soja ele proporcionou a evolução em técnicas de cultivo, mas também foi causado pela evolução de técnicas de cultivo, principalmente pela adaptação da soja a climas tropicais e a solos ácidos, que é a realidade do Cerrado brasileiro. Esse avanço ele foi possível devido ao aumento da produtividade observada ao longo dos anos e ele, apesar desses impactos teoricamente positivos, nós temos impactos diretos nas emissões de nitrogênio reativo, como eu disse, já que é uma planta fixadora de nitrogênio e também porque o transporte da produção, em sua maioria, é realizado por malha rodoviária e ainda temos um uso intenso de maquinário em todos os processos produtivos, favorecendo, então, a queima de combustíveis fósseis pelo sistema. Aqui, então, nós temos um mapa mostrando, então, que boa parte da produção brasileira de soja não fica no mercado nacional, ela é exportada. E aqui, então, é um mapa de fluxos mostrando que o Brasil, então, a maior parte é exportada para a China, seguido de outros países da Ásia e a Europa. Então, esse comércio internacional, ele favorece a troca de nitrogênio como se fosse um nitrogênio virtual, ou seja, não é apenas o nitrogênio presente no produto que está sendo levado para outros países, tem toda uma cascata de efeitos regionais de produção de nitrogênio reativo no Brasil que estão embutidos nesse nitrogênio comercializado pela soja. Lasaleta, em 2014, ele tabulou a contribuição da maioria das commodities comercializadas internacionalmente nas trocas globais de nitrogênio. Em 1961, a soja respondia a 8% do total de nitrogênio comercializado internacionalmente por commodities. Em 1986, esse valor, unindo soja e farelo de soja, chegou a 30%. E em 2010, esse valor chegou a 43%. Então, mostrando que ao longo do tempo, a quantidade, então, de nitrogênio aumentou nessa troca comercial entre os países. Com isso, então, o objetivo dessa dissertação de mestrado foi estimar o efeito cascata do nitrogênio na exportação de soja brasileira, destinada à alimentação animal na Europa. O primeiro artigo dessa dissertação, ele foi publicado na revista Nitrogen em 1º de abril deste ano, com o título Cascade Effects of Nitrogen on Brazilian Soybean Production Chain. Esse primeiro artigo, ele teve como objetivo explorar, então, em quais fases do ciclo produtivo da soja brasileira ocorrem os maiores impactos no ciclo do nitrogênio. E também estimar o efeito cascata do ciclo do nitrogênio na cadeia produtiva da soja brasileira. Para isso, a gente utilizou a metodologia de análise de fluxos de materiais ou contabilidade do fluxo de substâncias, que é uma metodologia inserida dentro da teoria de metabolismo industrial proposta por Robert Ives.
Ele é um método analítico para quantificar fluxos e estoques em sistemas pré-definidos. E é uma importante ferramenta para estudar os aspectos biofísicos da atividade humana em diferentes escalas espaciais e temporais. E também ele auxilia na identificação dos pontos de uso de recursos e produção de resíduos. Ele é baseado, então, na abordagem de sistemas e balanço de massa. O balanço de massa, então, ele segue a lei de conservação de massas proposta por Lavoisier, onde na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, dentro do sistema a ser estudado, as entradas de nutrientes devem ser iguais à saída de nutrientes em forma de produtos, as perdas de nutrientes para o ambiente e a variação de estoque dentro do sistema produtivo. Então, o primeiro passo para uma análise de MFA é a definição do sistema a ser estudado. Nesse primeiro artigo, nós consideramos o Brasil, no ano de 2007 a 2019, tendo os fluxos de nitrogênio quantificados em toneladas de nitrogênio por ano. O sistema foi dividido em 3 subsistemas, que é o sistema da produção de soja a nível de fazenda, o estoque, armazenamento e comercialização da soja em grão por armazéns cerealistas e a produção do farelo de soja na indústria de óleo vegetal. Então, eu vou aqui mostrar rapidamente os fluxos que foram definidos em cada sistema desse trabalho, lembrando que detalhes de método estão na parte escrita do trabalho. Então, a produção de soja, a gente considerou a fixação biológica de nitrogênio pela soja, a deposição atmosférica, considerando a deposição atmosférica seca e úmida, e por bioma brasileiro, o desmatamento e o nitrogênio oriundo do solo, a necessidade, então, de sementes para o plantio, a soja em grão, os restos culturais e as perdas de produção e transporte. No setor cerealista, nós consideramos as importações e exportações de soja em grãos, o estoque inicial e final de cada ano, a soja em grãos, então, destinada para a indústria e as perdas de transporte e estocagem nesse setor. A indústria, então, do óleo vegetal, com a produção do farelo de soja, a gente considerou os estoques iniciais e finais dessa indústria no ano corrente, a importação e exportação de farelo de soja, o farelo de soja destinado para o mercado brasileiro, o mercado interno, e as perdas de transporte e estocagem. Para definir o sistema, então, de produtivo de soja, a gente utilizou uma propriedade representativa, BR 1300 Mato Grosso, que foi disponibilizada pelo CPEA e AgriBenchmark. Nessa propriedade representativa, a soja ela é plantada em agosto, setembro, e posteriormente à colheita da soja é plantado milho, safrinha. Para a soja, utiliza-se a adubação fosfatada e potássica e o uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas com um sistema de plantio direto. Nós calculamos 2 indicadores nesse primeiro artigo. O primeiro indicador foi a eficiência do uso do nitrogênio, o NUI, para o sistema produtivo da soja a nível de fazenda, onde a gente considerou, então, o total em toneladas de nitrogênio oriundos do produto colhido, no caso soja em grãos, sobre o total de nitrogênio em toneladas que entraram nesse sistema. Esse trabalho inova ao propor um novo indicador para estimar o efeito cascata do nitrogênio e o acúmulo desse nitrogênio ao longo das fases produtivas. Então, esse indicador NCI foi proposto sendo a razão entre o nitrogênio emitido para o ambiente sobre o total de nitrogênio contido no produto final. E para o produto final, a gente calculou 3 indicadores. O NCI para a produção de soja, considerando então o produto final a soja em grãos. O NCI para o farelo de soja, considerando então
como produto final o farelo de soja. Então, vamos aos resultados. O primeiro resultado que a gente tem são os fluxos, então, do nitrogênio ao longo dessa cadeia produtiva, aqui no ano de 2007, primeiramente. A gente pode observar, então, que a grande parte a maior entrada, né, de nitrogênio foi pela fixação biológica de nitrogênio e a maior saída observada foi na parte de soja em grãos produzido. Comparando, então, aqui com os fluxos de 2019, a gente pode observar, então, que a fixação biológica de nitrogênio ela teve um aumento de 39% nesse período do estudo. As entradas de nitrogênio, então, do sistema produtivo de soja brasileiro subiram de 9 teragramas de nitrogênio em 2007 para 11 teragramas de nitrogênio em 2019, seguindo também a tendência de aumento que já foi comprovada em outros estudos. Houve também, a gente pode observar, uma mudança na comercialização da soja em grãos. Em 2007, a maior parte da produção brasileira era destinada ao próprio mercado brasileiro. E em 2019, esse fato se inverteu. O mercado externo ele correspondeu a 63% da produção do comércio da produção nacional. Então, a gente pode ver aqui nessa seta amarela que ela está maior do que a seta que indica para o mercado nacional. E o farelo de soja, ele teve um aumento significativo das exportações nesse período do estudo, mas ele ainda não sobressaiu o consumo doméstico. Então, a gente ainda consome boa parte do farelo de soja que nós produzimos. As exportações de farelo de soja aumentaram mais de 3 milhões de toneladas de produto nos 12 anos avaliados nesse estudo. Em relação aos indicadores, o NUI, que é a eficiência do uso do nitrogênio, e o indicador cascata do nitrogênio, nós podemos observar que a eficiência do uso do nitrogênio praticamente se manteve estável durante os 12 anos de estudo na parte de produção de soja a nível de fazenda, mantendo em 81%. Já o indicador de cadeia do NCI, que é o indicador cascata do nitrogênio, que foi proposto por nosso laboratório, a gente observou que em 2007 era um valor de 4,14% e em 2019, 5,21%. Boa parte, então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que boa parte das emissões consideradas vieram da fase produtiva da soja a nível de fazenda, seguido pelo processamento industrial e depois o setor de armazenamento desse grão de soja. Adentrando mais, então, para entender como foram distribuídas as emissões consideradas para o indicador para a produção de soja, a gente pode ver que as maiores perdas, as maiores emissões de nitrogênio para o ambiente ocorreram na etapa de perdas culturais, que considerou os seguintes pontos: as perdas de colheita, as perdas de transporte durante todo o desde o grão produzido e uma menor proporção, então, de emissões oriundas de desmatamento e mudanças de uso da terra. Esse primeiro artigo, então, nós podemos concluir que, apesar do Brasil ele ter se consolidado, então, como grande fornecedor de proteína vegetal, este avanço ele influenciou o ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque aumentou a quantidade de nitrogênio reativo, como a gente pode observar, tanto na fase de fixação biológica, quanto na fase de quantidade de produto produzido, e aumentou também as emissões de moléculas à base de nitrogênio para o ambiente durante todo o período do estudo. A principal fonte de entrada de nitrogênio reativo, então, foi a fixação biológica de nitrogênio. Em 2019, a quantidade emitida foi 13% do total de emissões de nitrogênio oriundas da agricultura mundialmente, que é proposta por Rockstorm lá nas fronteiras planetárias. Então, 13% é só a fixação biológica de nitrogênio brasileiro. É muito significativo.
Os valores de emissões de nitrogênio para o ambiente praticamente dobraram, então, no período do estudo. Antes de entrar no artigo 2, a gente conclui, então, com esse primeiro artigo, que a gente tem que ter melhorias no sistema produtivo com reduções de desmatamento, reduções de perdas logísticas, principalmente, e uma melhor reciclagem dos nutrientes são necessárias e podem, então, contribuir para a redução do impacto dessa produção nas emissões globais de nitrogênio. E então, procurou-se no segundo artigo compreender, então, como que essa soja brasileira, ela se comporta ao ser exportada, já que a maior parte da produção nacional não fica no país. Então, o segundo artigo foi intitulado A Soja Brasileira como Alimento para Animais na Europa, uma visão sobre os fluxos de nitrogênio na cadeia produtiva. Neste contexto, nós temos aqui também um trabalho de Lazzaletta, de 2014, que mostra que o Brasil, então, em 1986, exportava uma quantidade de 895 gigagramas de nitrogênio para a Europa. E que, em 2009, esse valor tinha subido para 2.198 gigagramas de nitrogênio por ano, com destino para a Europa. Então, mostrando o aumento dessas exportações, então, de nitrogênio para o continente europeu. Como que, então, essa soja brasileira é consumida na Europa? Primeiro, então, a gente pegou aqui, então, os dados de uma report do total de hectares de soja necessários para atender a demanda da União Europeia. Esses valores são de 2007, que é o último que tem disponível. E aqui os 3 principais países de origem dessa soja importada pela União Europeia. O biodiesel, então, aparece aqui, e a quantidade de hectares necessários para atender a demanda europeia de biodiesel, a produção animal e o óleo de soja para outros usos. E aqui a participação do país em total de hectares. Nós podemos ver, então, que o Brasil, ele participa em 49% do total de hectares necessários, então, para atender a demanda da União Europeia. E que a produção animal é a maior demandante dessa soja, então, brasileira. Então, com base nisso, a gente tentou, nesse artigo, estimar os fluxos de nitrogênio da soja brasileira destinada, então, à alimentação animal na Europa. E como que esses fluxos impactaram o efeito cascata do nitrogênio em um período de 12 anos. Para isso, nós fizemos a mesma metodologia, que foi a análise de fluxo de materiais, o MFA, no mesmo período de estudo, de 2007 a 2019, considerando a União Europeia com 28 países, e a gente pegou os dados brasileiros que a gente fez do artigo anterior e incluímos a parte europeia, que tinha as importações, então, de soja e farelo de soja pela União Europeia, não somente oriundos do Brasil, mas também de outros países, a produção de soja pelo bloco, então, a demanda dessa soja, farelo de soja, para a indústria em geral, e depois o seu subsequente comercialização em farelo de soja para a indústria de rações, para a indústria animal e o mercado interno. Uma grande dificuldade desse trabalho, a gente pode chamar de dificuldade, foi alinhar os fluxos brasileiros com os fluxos europeus, utilizando diferentes bases de dados. Então, a gente usou a Comexstat, Comab, a Biov, literatura científica para fazer os dados brasileiros, e os dados europeus a gente usou bancos de dados como o Eurostat, Fawstat e Fediol. E, claro, no final, o balanço sempre teve que dar 0. Então, isso foi uma grande dificuldade, mas que nós conseguimos superar nesse trabalho. Para a produção animal, então, europeia, nós consideramos os rebanhos de suínos, bovinos de corte de leite e galináceos de corte e postura. A proteína vegetal, então, nós consideramos não só o consumo de proteína oriunda do farelo de soja nos fluxos dos animais, mas também de outros
cereais e forrageiras. E em relação a isso, nós podemos, para ter certeza de que isso não era um valor que está correto, nós comparamos a participação do farelo de soja brasileiro no total do consumo de proteína vegetal pelos animais da Europa e comparamos isso com os dados disponíveis no Eurostat, no relatório de proteína para alimentação animal. E os valores obtidos nesse modelo de proporção de farelo de soja na dieta total dos animais está exatamente igual ao reportado pela Eurostat. A carne, então, a gente considerou a carne bovina, suína e de frango, ovos de galinha, leite de vaca cru, não foram considerados, então, teores de nitrogênio oriundos do couro, vísceras, sangue e ossos, seguindo, então, a mesma metodologia que foi proposta por Bilan e Lazaleta em 2014. Os dejetos, eles foram estimados seguindo a quantidade de animais em cabeças, disponibilizado pelo Eurostat, multiplicado pelo fator de excreção por cabeça também, espécie e aptidão, descritos por Van der Hoek. E as perdas de dejeto foram, então, fixadas em 30% do total produzido. E essa perda, então, por estocagem e manejo. O restante desse dejeto foi como se fosse para cultura, produção vegetal na Europa. Ele não teve uma destinação além disso. E o indicador, então, cascata do nitrogênio, que a gente propôs nesse segundo artigo, foi tentando estimar, então, qual que era o efeito de acúmulo de nitrogênio desde a soja do Brasil até o seu produto animal na Europa. Então, para isso, a gente colocou o nitrogênio oriundo das perdas de dejeto na produção animal europeia, somado ao nitrogênio oriundo das perdas de farelo de soja brasileiro. Então, o indicador cascata acumulado no artigo do artigo anterior. Dividido, então, pelo nitrogênio oriundo dos produtos de origem animal. Um primeiro resultado, então, a gente começou a observar a mudança que houve no comércio exterior desta soja brasileira na União Europeia. A participação, então, da soja do Brasil nas importações europeias diminuiu sua participação. Em 2007, era 59% do total importado do bloco, e em 2019 esse valor caiu para 31%. Muito se deve, por isso, pela mudança de país que está vendendo essa soja, principalmente o aumento dos Estados Unidos e o aumento também na quantidade de soja produzida pelo bloco, pela União Europeia, que é a coluna aqui de cor alaranjada. O farelo de soja não teve a mesma tendência de comércio exterior que a soja em grãos. Em 2007, a gente praticamente não tinha participação nas importações da União Europeia. E em 2019, esse valor subiu, então, para 6,59%. Analisando, então, os fluxos de 2007 e 2019, então, considerando o que a gente já tinha explicado do artigo anterior da produção no Brasil da soja, alinhando, então, os fluxos da União Europeia, nós podemos ver que as entradas aqui do ambiente pela fixação biológica de nitrogênio e a produção desse nitrogênio reativo por meio da soja em grão, ela continua sendo a principal entrada de nitrogênio do sistema todo. E também a gente pode observar, então, aqui uma maior dependência de mercado externo aqui do farelo de soja, que diminuiu aqui no segundo quadrante também. E aqui a gente consegue também observar a importância, então, a alocação dessa soja, desse farelo de soja, para a indústria de produção animal, que foi o que tinha sido reportado por
nos outros trabalhos que a gente já tem sobre o tema, que é a indústria, então, de produção animal, a ração, é um importante consumidor dessa soja e desse farelo de soja demandado pela União Europeia. E aqui também a gente consegue ver novamente o aumento, então, dessa exportação de soja para o mercado internacional aqui no Brasil. Então, os fluxos que foram significativos nesse segundo artigo. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que nos fluxos europeus não houve muita diferença do ano de 2007 para o ano de 2019. E muito se deve ao fato do efetivo de animais de produção da Europa praticamente se manter estável durante o período do estudo. Mas a gente sabe da importância, então, da produção animal na Europa, já que é um continente, né, que mais consome proteína animal do mundo. Então, a demanda deles é bem alta e a quantidade de animais deles já é estável há bastante tempo. Então, isso também fez com que os fluxos não mudassem muito entre os anos avaliados nesse estudo. Então, analisando aqui os dados da produção animal, então, a gente pode ver a entrada aqui de nitrogênio pela ingestão de proteína vegetal por esses animais. As principais aqui, as saídas em dejetos e perdas de dejetos, mas a principal saída para produto de origem animal foi a carne suína, dentre todos esses produtos de origem animal avaliados no estudo. O indicador, então, o indicador cascata do nitrogênio, a gente pode ver um claro acúmulo durante o período do estudo. Chegando, então, em 2007, a produção da cadeia toda em torno de 30%, e em 2019, 29%. Então, isso significa que a cada 100, 30 é emitido para o ambiente, é uma quantidade bastante significativa. E significa também que há um aumento do consumo de recursos e de externalidades para o ambiente, em proporções maiores do que a produtividade observada do período. Então, isso ressalta a importância da gente avaliar, de fazer análises de cadeia produtiva, e não somente de setores produtivos. Então, vamos lá. Chegando mais ao final, a produção e o comércio de soja em grão e farelo de soja brasileiro carregam, então, consigo emissões de nitrogênio significativas durante toda a cadeia. O Brasil, por ser um grande produtor e exportador, contribuiu significativamente nas emissões de nitrogênio globais. Há um aumento, então, do nitrogênio reativo produzido dentro da cadeia produtiva desse estudo. Isso pode potencializar o efeito cascata do nitrogênio, como a gente já falou na introdução desse estudo. Os resultados apontam, então, para um acúmulo de nitrogênio entre os setores produtivos pertencentes a esta cadeia, em torno, então, de 30%. E o indicador cascata do nitrogênio mostrou-se capaz, então, de apontar os pontos críticos de emissões durante a cadeia produtiva e estimar o acúmulo desse nitrogênio na cadeia. Aqui, então, a gente pode, para terminar, uma possível ideia para melhor manejar esse nitrogênio dentro dos ambientes é aumentar a circularidade do nutriente, tanto a nível de fazenda, a níveis regionais, a níveis de países e a níveis globais. Agradeço, então, ao CNPq pela bolsa de estudos, à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, ao Departamento de Nutrição e Produção Animal, ao Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal e todos os seus integrantes, aos meus orientadores Thierry e Augusto, à minha família, aos meus amigos e aos meus cachorrinhos. Muito obrigada. Ok, Vanessa, muito obrigado.